Você provavelmente sabe que o Copom decidiu elevar a taxa Selic de 14,25 para 14,75 essa semana. Chegamos aí a um patamar em que a gente não tinha chegado há quase 20 anos. A última vez que a taxa Selic chegou a 14,75 foi em 20 de julho de 2006, quando o Copom decidiu baixar a taxa de 15,25 para 14,75, então naquele momento era uma tendência de queda na taxa, e a taxa de juros nesse patamar é ruim para a economia em muitos aspectos. A gente sabe que essa é uma política monetária restritiva, mas a gente não pode negar que é algo muito favorável ainda para a renda fixa. E a gente está ainda dentro de uma janela de oportunidade muito grande que eu quero apresentar para você, né? E eu queria muito que você prestasse atenção nesse vídeo para você conseguir tomar as suas decisões de investimento do modo mais assertivo. Então vamos lá, gente. Qual é o princípio básico dos investimentos, tá? Não apenas investimento financeiro, mas também investimentos em ativos reais. É basicamente a gente comprar barato e vender caro, né? Isso quando a gente pensa em ganho de capital. Ou é a gente emprestar dinheiro a juros, quando a gente está pensando ali em ter uma remuneração de taxa de juros, quando a gente, né, se torna credor de alguém. No caso, quando a gente investe em renda fixa, basicamente é isso que acontece. Pensando nisso, a gente tem o ganho de juros e o ganho de capital. É claro que ações também você pode ter renda, né, através dos dividendos, enfim, mas vamos simplificar aqui. Então, por que eu estou explicando isso? Porque eu acho que a janela de oportunidade para um investidor de renda fixa ainda está aberto no momento. Eu não vou entrar agora em renda variável, porque eu acho até que a gente tem muitas oportunidades na bolsa nesse momento, porque a relação preço-lucro histórica ainda está abaixo da média. A gente ainda tem algumas empresas com baixo nível de endividamento, né, que ainda estão com preço descontado, então tem muita oportunidade de entrar. Tem os bancos, por exemplo, que com taxas elevadas de juros, eles têm geralmente um resultado muito bom, então também é uma grande oportunidade. Mas agora eu quero falar da janela de oportunidade do Tesouro Direto no caso da renda fixa, principalmente nos títulos pré-fixado e no título IPCA. Com esses dois títulos, o pré-fixado e o IPCA, a gente ainda tem oportunidade de ganhar dinheiro das duas formas, seja com o recebimento de juros, seja na valorização do preço dos títulos, ou seja, através do ganho de capital. E eu vou te explicar isso rapidamente. Se você acompanha aqui o canal, provavelmente você já entendeu como que funciona a relação entre taxa de juros e o preço dos títulos de renda fixa, tá? Então, fazendo um resumo aqui. Quando a taxa de juros aumenta, o preço do título cai. Quando a taxa de juros cai, o preço do título aumenta. Olha, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente continuar batendo o nosso papo rapidinho, tá bom? Vamos entrar aqui no site do Tesouro Direto e eu queria te mostrar aqui em títulos, preços e taxas. Em primeiro lugar, é o seguinte: Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA são títulos para a gente pensar num médio e longo prazo, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Tesouro pré-fixado, o vencimento é 2028. Ele está oferecendo uma taxa hoje de 13,44% ao ano. Então, se você mantiver até o vencimento, essa é uma excelente taxa e você vai ser remunerado a 13,44%. Mas se você precisar sair antes, você está sujeito à marcação a mercado, então você corre o risco de, se no futuro a taxa de juros subir aqui para 14%, 15%, o que vai acontecer com o preço do seu título? O preço do seu título vai cair, né? Lembra que eu falei da relação? Taxa aumenta, preço cai. Se o preço do título cair e você quiser resgatar ele antes no mercado secundário, você pode ter um prejuízo. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com o Tesouro IPCA, porque a gente tem, né, a parte pós-fixada, que vai sendo remunerada ali, aumentando o valor pelo IPCA, sendo corrigido pelo IPCA, mas tem a parte fixa do 7,34. Então, da mesma forma, se a taxa de juros do IPCA subir e você está comprado a 7,34, o preço do seu título vai cair, né? E você pode perder dinheiro em caso de sair antes do vencimento. Se você ficar até o vencimento, você tem grande oportunidade de fazer dinheiro. Por que eu estou falando isso, tá? Pensa comigo que o oposto também é verdadeiro. Se eu estou comprado de Tesouro pré-fixado 2028 a 13,44 e daqui, vamos supor, a um ano, em 2026, essa taxa de juros aqui, que está remunerando esse título, cair para 10%, o que vai acontecer com o preço do meu título? O preço do meu título vai valorizar, né? Então, ele valorizando, eu também posso ter um ganho até de sair antecipadamente.
tá? Então, é o seguinte, esse tipo de investimento é para quem pode segurar até o vencimento, tá? Que vamos supor, você não vai colocar seu dinheiro de uma reserva de emergência em um título desse, porque você está sujeito à marcação a mercado. Mas se você pode colocar seu dinheiro e segurar até o vencimento, você pode capturar essas oportunidades do mercado secundário, da marcação a mercado, em seu favor, tá? Então, espero que você tenha entendido isso. Voltando ao que eu falei lá no início, qual o objetivo do investidor? É comprar barato e vender caro, ou ganhar com juros, tá? Então, entendendo aqui, aplicando no Tesouro. O que significa comprar barato? É comprar quando as taxas de juros estão elevadas, né? E vender se as taxas de juros caírem, porque aí o preço do título aumenta. Ou você ganhar dinheiro segurando até o vencimento. Então é uma grande oportunidade de travar a nossa rentabilidade com taxas de juros elevadas. E ainda ter a oportunidade de, caso as taxas de juros antes do vencimento caiam, você ter a oportunidade de vender com um preço mais alto do que aquele que você pagou e você ter ali um ganho de capital, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Por que eu estou falando que a janela de oportunidade ainda está aberta e ela daqui a pouco vai se fechar? Eu trouxe aqui alguns gráficos para a gente dar uma olhada. Então, olha só, a taxa Selic hoje, ela está aqui na faixa de 14,75, né, nesse ponto aqui. Se a gente olhar aqui no histórico, né, a gente, como eu disse no início, só lá em julho de 2006 que essa taxa chegou a esse patamar e nesse caso aqui era uma tendência de baixa que o Copom estava reduzindo a taxa de juros. Mas se a gente observar aqui, ó, a gente tem essas máximas aqui da taxa Selic histórica e a gente está ultrapassando aqui um ponto importante, que é justamente esse aqui de 14,25 chegando a 14,75. O mercado está acreditando que a taxa Selic ainda pode chegar mais ou menos em 15, 15,25 e depois entrar novamente em um ciclo de baixa. E é aí que está o ponto, tá? Quando a taxa de juros está alta, os preços dos títulos estão baratos. Se a taxa de juros começar a cair, o preço dos títulos vai começar a aumentar. Então, essa é a oportunidade da gente entrar e comprar os títulos enquanto eles ainda estão baratos. Então eu trouxe aqui um gráfico que eu preparei, que é do histórico das taxas do Tesouro pré-fixado numa média semanal de 2025. Se a gente observar, a gente está numa tendência de queda aqui das taxas oferecidas pelo Tesouro Nacional. Ou seja, o Tesouro está remunerando cada vez menos o Tesouro pré-fixado. Então no início do ano, a gente tinha aqui na faixa de 15,5 e agora a gente está aqui na faixa de 13,8, 13,7, como a gente entrou lá no site do Tesouro Nacional. Então, é uma tendência de queda, certo? Então, olhando desde 2005, a gente ainda está dentro das máximas do pagamento do Tesouro pré-fixado. Ou seja, se a gente comprar agora, a gente está comprando, né, com um preço ainda muito atrativo, porque a ideia, como eu disse, é comprar barato e vender caro. Então a gente pode entrar numa tendência de queda nessas taxas de juros, né, conforme eu mostrei no gráfico anterior, né? Esse aqui é 2025, que está numa tendência de queda. Essa tendência pode se aprofundar, como aconteceu aqui em 2023. E isso pode ser uma grande oportunidade para a gente. É claro que nada é certo, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a economia. A gente está trabalhando com uma tese. Olhando o histórico, nós estamos nas máximas. Então, comprando nas máximas, nós temos oportunidade de ou fixar uma taxa de juros alta por um longo período de tempo, ou caso as taxas baixem, a gente pode sair antes fazendo o nosso ganho de capital. Mas o que fazer se as taxas continuarem subindo, né? Então, se tiver, vamos supor, como aconteceu aqui, um repique aqui e depois continuar subindo, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai segurar até o vencimento, ou a gente também vai poder aproveitar a oportunidade de taxas mais altas e fazer novos aportes, né, em taxas de juros mais elevadas. Então, esse tipo de investimento, como eu disse, é para quem pode segurar o dinheiro até o vencimento, porque aí você não tem risco nenhum. Vai ser um ganha-ganha. Ganhar até o vencimento com taxas elevadas ou sair antes, aproveitando essa queda nas taxas de juros. E uma grande oportunidade também é encontrada no IPCA. Né? Olhando aqui para o IPCA, a gente vê que ele não está numa tendência de queda tão persistente desde o início do ano. Né? Ele já caiu, já subiu, né? E agora aqui está no meio termo. Então, eu acho também que para quem está pensando no longo prazo, investimento para aposentadoria, para formar capital aí para 10, 15 anos, a gente está num momento excelente de aproveitar o IPCA. Porque olha só também o gráfico aqui do histórico, né, das taxas
do IPCA+. A gente está novamente aqui nas máximas desde 2008, que a gente não tem taxas ainda tão elevadas. Então, se você quiser fixar e ter uma boa rentabilidade para sua reserva para aposentadoria, eu acho que é também uma grande oportunidade. E a lógica funciona da mesma forma, né? Então, se as taxas começarem a cair do IPCA e você quiser aproveitar a oportunidade para ter um ganho de capital no meio do caminho, você também pode fazer isso. Então, imagine, por exemplo, se a taxa do Tesouro IPCA chegar aqui a 3%, né? Como chegou aqui nesse período de 2020. Acho muito difícil chegar, mas, sei lá, já tivemos aqui patamares de 3,5%, né? Patamares bem mais baixos aqui de 4,5%. Talvez abram-se janelas, né? E você não vai precisar esperar aí até 2040 para ter o seu dinheiro. Talvez você consiga sair antes tendo um ganho de capital. Então, assim, o recado final que eu quero deixar é o seguinte: é muito importante que nós, como investidores, tenhamos calma, né? E saibamos, assim, o momento certo de entrar e que a gente fuja do efeito manada, porque às vezes a pessoa investiu lá no Tesouro Prefixado, investiu no IPCA, aí olha lá no site, no app da corretora, vê os seus valores negativos e começa a ficar desesperado. Então não se preocupe, porque você nunca vai perder dinheiro se você ficar até o vencimento. E às vezes essas flutuações, né, que a gente chama de volatilidade nos títulos, podem trazer grandes oportunidades de ganho. Aqui na carteira do canal, que a gente todo mês investe em Tesouro Direto, é um investimento bem conservador, né? A gente vai fazendo ali mais do ponto de vista educacional, mas a gente teve uma valorização muito grande no nosso Tesouro Prefixado em menos de um mês. Então, assim, em 20 dias, o nosso título valorizou mais de 3%. Pensa aí numa aplicação que tenha rendido mais de 3%, em um intervalo menor do que um mês, né? É muito difícil isso acontecer, a gente vai encontrar em ações, né? Vai encontrar principalmente na renda variável, quando a gente acerta o momento da entrada. Então, eu acho que tudo, assim, relacionado a investimentos, é a gente acertar o momento da entrada. Claro que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar, mas através dessas teses que a gente vai criando de investimento, a gente vai se posicionando e vai montando a nossa estratégia. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo, que você tenha entendido mais ou menos como que funciona a lógica, né, da alocação de capital em renda fixa, né, então trabalhando com essa dinâmica das taxas de juros e saber, assim, como investir, né, como se comportar quando a gente vê essas variações, né, de alta ou de baixa na taxa de juros. Se inscreva aqui no canal para poder acompanhar todo o conteúdo que eu trago por aqui e um grande abraço e até o próximo vídeo.